somente o navio. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, em que Lucas, o médico, começa a falar, a escrever todas as viagens que Paulo fez, muitas missões que Pedro fez, até o capítulo 11, 12 mais ou menos. A figura principal ali é Pedro, e a partir dali começa então a figura principal, a personagem principal, ser o apóstolo Paulo, agora convertido. E Paulo, por ser um pregador do cristianismo, ele tornou-se uma das maiores vozes contra o judaísmo. Foi automático. À medida que ele dizia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, automaticamente ele despregava uma boa parte daquilo que estava no judaísmo, porque para o judaísmo existia o Deus Pai, mas o Messias, o Filho de Deus, ainda não havia vindo ao mundo. Então Paulo tornou-se uma das maiores vozes contra o judaísmo, à medida que ele se tornou a maior voz a favor do cristianismo. Paulo foi, com toda certeza, o maior pregador cristão da história, a ponto de um filósofo ateu chamado Nietzsche, que quem já fez algum tipo de faculdade, já ouviu falar do nome dele, ele disse que Paulo foi o câncer do cristianismo, porque de fato ele foi o que mais revolucionou o mundo cristão, anunciando Cristo aos gentios. Já no final da vida de Paulo, cerca de 8 anos antes de sua morte, Paulo resolveu ir à festa dos Pentecostes em Jerusalém, e ele indo a Jerusalém, sendo a figura mais conhecida do cristianismo para aquela época, os judeus olham para ele, de pronto já o reconhecem e dizem: nós temos que matar a Paulo. Fizeram um combinado ali que não iriam comer absolutamente nada enquanto Paulo não estivesse morto. E uma vez eles prendendo Paulo, e já tudo combinado para que pudesse haver uma execução de Paulo, Paulo então apela para César. Ele diz, como cidadão romano: eu não quero ser julgado por ninguém judeu, não quero ser julgado por ninguém de outra nacionalidade, eu quero ser julgado diretamente na última instância, lá para César. Seria uma espécie de última instância, um STF, o último lugar onde poderia pedir uma ajuda de uma justiça. Logo, Paulo, ele é então encaminhado para César. Contudo, o meio de locomoção daquela época, de Jerusalém para ir até para Roma, onde ele seria julgado, era um navio. E a Bíblia diz, neste capítulo 27, que Paulo, entrando no navio, que já estava próximo do inverno, e Paulo olhou para aquela situação, e já conhecendo os mares, o mar Mediterrâneo, ele disse: seria mais sábio nós não partirmos agora, mas nós partirmos depois de um tempo em que este tempo de clima tivesse mais ameno. Contudo, os marinheiros não poderiam esperar, porque as suas mercadorias estavam no navio. As suas mercadorias não poderiam estragar, eles teriam que levar esta mercadoria para um outro lugar. Contudo, os soldados também não poderiam esperar, porque haviam muitos presos, e estes presos deveriam ser mandados para o tribunal para serem julgados em determinada data que não poderia atrasar. Então eles decidiram não ouvir Paulo, mas ouvir os marinheiros, ouvir o comandante, ouvir aquele chefe daquele lugar. E eles então entraram no navio e partiram para Roma de navio. De fato, saiu de algum lugar um tufão no mar Mediterrâneo que veio contra aquele navio, a ponto de
colocar todos os marinheiros e soldados a perder a esperança de que pudessem viver. E por 2 semanas, eles passaram sem sol, sem lua, sem estrelas. Tão somente porque não ouviu um homem de Deus de que eles não deveriam partir dali. Sem sol, sem lua, sem estrelas, eles perderam totalmente a direção para onde deveriam ir, porque os marinheiros daquela época se guiavam exatamente por isso, pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Eles não sabendo para onde deveriam ir, então o seu navio foi para lá e para cá, e eles perdendo a esperança que de fato poderiam viver. Paulo se levanta naquele navio e me entrega para eles uma mensagem profética da parte de Deus, dizendo: um anjo me apareceu e disse: não temas, Paulo, porque você vai chegar em Roma e todas as vidas que estão neste barco chegará lá junto com você. Paulo se levanta e diz aos marinheiros, diz à tripulação, diz a todos que estavam ali, os presos, os comandantes, os soldados: Deus, através de um anjo, me encontrou e disse estas palavras, que as coisas se perderão, mas as vidas serão poupadas. Esta foi a mensagem que o apóstolo Paulo deu para eles. Eles já há muitos dias sem comer, sem saber, sem esperança de viver, então eles não tinham ânimo para comer. Eles se alimentaram e se fortaleceram no seu espírito e continuaram aquela viagem. Alguns, com medo de que o navio pudesse ser destruído por causa das ondas, pensaram em pegar alguns botes, aqueles botes salva-vidas, e salvarem a vida de alguns e deixar que os outros morressem. Contudo, o comandante, por causa que amava demais a Paulo, disse: vocês não vão fazer isso, e mandou que destruísse todos os botes, porque Paulo havia dito: se vocês pegarem estes botes e irem, certamente vocês morrerão. Então o comandante resolveu ouvir a voz que Deus tinha dado a Paulo, e não os marinheiros, que eram aqueles que tinham a confiança até antes de Paulo pronunciar a palavra profética. Resumindo, Paulo disse: se vocês pegarem este bote, vocês vão morrer. Se vocês ficarem no navio, vocês vão viver. Ou seja, o mesmo Deus que disse antes que ninguém haveria de morrer, agora ele estava dizendo: se pegar o bote e ir, você vai morrer. Ou seja, se obedecer ao que Deus está dizendo, vive. Se desobedecer ao que Deus está dizendo, morre. E alguns soldados, pensando que aquela palavra não era digna de total confiança, pensaram em matar todos os prisioneiros, porque o pensamento dos soldados era um pensamento lógico, porque eles pensavam mais ou menos assim: este navio quebra, eu chego a Roma sem os prisioneiros, logo a justiça romana irá cortar a minha cabeça, porque eu sou responsável por estes soldados. Aqueles soldados deveriam chegar com os prisioneiros, e se chegasse sem os prisioneiros, eles com certeza haveriam de morrer. Mas o comandante não permitiu que matassem todos os prisioneiros, porque ele amou a vida de Paulo e disse: não se preocupem, acreditem no que Paulo está dizendo e tudo terminará bem. Resumindo, o barco foi parado através daquele negócio que eles jogam dentro do mar, bateu no chão e o barco ficou ali parado. Quando de repente eles pensaram: agora nós estamos seguros, porque já está um pouco mais raso, as ondas despedaçaram aquele navio, e uma vez que as ondas despedaçou aquele navio, Paulo disse: aqueles que sabem nadar, vai para a ilha de Malta, aqueles que não sabem, grudam-se em algum pedaço de madeira e vai para a ilha. E como Paulo havia profetizado, como o anjo do Senhor havia dito, as 276 pessoas que estavam no navio chegou à ilha de Malta são e salvo, para a glória de Deus, porque obedeceram um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
Agora vamos ver algumas lições que este texto traz para cada um de nós. Primeiramente, a primeira lição que este texto traz para o nosso coração é que Paulo, ele se levantou e disse: não devemos partir, e eles resolveram partir assim mesmo, e depois que a vaca estava indo para o brejo, como diz os antigos, quando as coisas estavam se perdendo, Paulo levantou e disse: agora ninguém deve fugir de barco, mas ficar dentro do navio, que Deus vai salvar a todos. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? Que Paulo, mesmo sendo voto vencido anteriormente, ele não usou da sua assertividade para que pudesse torturar emocionalmente aqueles que estavam errados. Paulo não levantou naquele barco e disse assim: olha, se vocês tivessem me ouvido, mas vocês não me ouviram, eu avisei para ficar lá no porto e não partir. Paulo não usou esta expressão para torturar aqueles homens. Paulo não quis matar emocionalmente aqueles homens, dizendo: eu estava certo e vocês estavam errados, vocês deveriam me ouvir. Esta é uma grande lição que nós devemos aprender. E esta lição deve ser aprendida principalmente dentro da própria família. Quando você diz para alguém: não faça isso, e essa pessoa faz exatamente isso que você disse para que ela não fizesse, e quando dá tudo errado, você olha no rosto daquela pessoa e não deveria ter falado isso que você pensou agora. Só que nós falamos. Quando nós dizemos: olha, não pegue este caminho, não vá por aqui porque vai dar errado, e a pessoa vai exatamente por aquele caminho, e nós usamos o fato de nós estarmos certos para torturar emocionalmente aquela pessoa, dizendo: eu te avisei para você não ir por aí. Paulo não usou a sua assertividade para torturar emocionalmente aqueles soldados, aqueles marinheiros, aquela tripulação. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que ainda que nós dizemos para alguém que está perto de nós não fazer algo e ela faça e dá errado, nós não usar esta situação para estar por cima daquela outra pessoa e torturá-la de maneira emocional, dizendo: você deveria ter me escutado, eu te avisei. E essa tortura passa a ser uma grande fadiga para aquele que estava errado. Na verdade, quando nós fazemos isso, porque quem nunca fez isso? Quando nós fazemos isso, a pessoa que está ouvindo você dizer, nós dizermos: eu te avisei. Se ela estava irado num grau de número 50, ela fica irado num grau de número 100, 200, 300. Na verdade, esta frase: eu te avisei, eu te disse, ela não resolve absolutamente nada e deixa aquele que estava errado ainda mais irado com a situação em que ele errou. Não devemos olhar para estas situações para que nós possamos estar por cima, como quem disse: eu avisei, mas devemos olhar para esta situação e arrumar uma solução para aquele problema e dizer: você errou desta vez, mas juntos nós vamos conseguir vencer e ir adiante pelo poder do Espírito Santo de Deus. Digo isto principalmente quando se trata de uma família. Digo isso principalmente quando se trata de uma relação um pouco mais aproximada, como pais e filhos, maridos e esposa, porque isto tende a acontecer num grau maior, num número maior. Sempre tende a acontecer alguma coisa que você pode sair por cima e dizer: eu avisei, e aí não resolve absolutamente nada. Você volta ao passado, faz a pessoa sofrer tudo novamente, e aquela situação que era difícil, que a pessoa precisava do seu apoio, ela se torna ainda pior, porque nós não soubemos nos comunicar de maneira efetiva, soubemos comunicar de maneira que agrega valor à vida da pessoa que está sofrendo. A segunda lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que momentos difíceis requer que nós mantemos o nosso controle emocional.
A segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que, embora toda aquela tripulação estivesse apavorada, o apóstolo Paulo manteve a sua parte racional intacta e disse: um anjo do Senhor falou comigo, fiquem tranquilos, volte a comer, tenha racionalidade e continue esta caminhada, que Deus não permitirá que nenhum de vocês morram. Quando uma situação é difícil e nós nos envolvemos de uma maneira forte emocionalmente, você pode ter certeza que a situação ficará muito mais difícil. Porque uma vez que a situação é difícil e as tuas emoções afloram, o seu racional, ele diminui, e a sua emoção é quem toma as decisões, e 99% das vezes a sua emoção te sabota e faz você tomar decisões totalmente erradas. Se Paulo agisse pela emoção, ele diria: olha, então separa um bote aí para mim, vamos fugir daqui porque nós vamos morrer. Se Paulo agisse pela emoção, ele diria: todos estão sem comer porque pensam que vão morrer, eu também quero ficar, eu também estou desesperado, já não durmo, já não sei mais o que fazer. Mas Paulo manteve a sua racionalidade e confiança que Deus haveria de levá-lo a Roma, como ele tinha dito, como ele havia dito anteriormente. Quantas situações ficaram mais difíceis para você por causa que você deixou que a sua emoção respondesse por você? Quantas vezes alguém disse alguma coisa para você que racionalmente, depois que tudo se acalma, você diz: eu não deveria ter respondido aquela pessoa daquela maneira, eu não deveria ter sido tão intensa na minha agressividade, ou eu não deveria ter usado aquelas palavras, é porque a situação era difícil e você deixou que o seu emocional falasse por você, e na ira você usou uma intensidade muito grande, e o estrago que era grande se tornou ainda maior, quando se você tivesse pensado, raciocinado, você não teria dito absolutamente nada daquilo, e teria tomado uma outra decisão, e aquilo que era grande teria se tornado algo pequenino, por causa que a emoção não teria tomado lugar nas suas decisões. Quantas decisões, quantas coisas nós compramos por causa que o vendedor entra na nossa vida emocional e começa a trabalhar a nossa vida emocional, e depois que a gente faz a compra, a gente diz: meu Deus, eu nem precisava deste negócio. Uma vez um rapaz foi numa loja e ele estava só de passagem. Ele disse que ele estava olhando um carro que ele não poderia pagar, e ele já tinha um bom carro. De repente o vendedor começou a conversar com ele como quem não queria vender aquele carro, e o vendedor disse: olha, você trabalha tanto, você merece um carro desse, e começou a trabalhar a parte emocional daquele rapaz. De repente ele estava com um grande boleto para pagar, de um carro que ele não precisava, porque ele agiu de uma maneira emocional, numa situação em que a sua cabeça que deveria ter pensado. Quantos casamentos que estão destruídos, porque na hora da ira foi-se dito algumas coisas que não deveria ser dito, porque foi a emoção que respondeu, e não foi a racionalidade que respondeu. Quantas vezes você ou nós respondemos de uma maneira tão agressiva a algo, que depois nós dizemos: por que eu fiz isso? Por que eu respondi de uma maneira assim? Porque eu não pensei, não era para tanto. É por causa que no momento de adversidade o controle emocional foi embora, e a racionalidade foi embora também, e a nossa emoção agrediu as outras pessoas. Paulo manteve-se racional no momento de descontrole racional de toda a galera. Nós precisamos entender que a nossos filhos, quando eu digo nossos, maneira de se expressar, não é vagabundo porque não lavou a louça, que o esposo não é um mau esposo porque apenas
apenas chegou estressado do trabalho, que o nosso companheiro de trabalho não é um sabe-se lá o quê, tão somente porque houve um mal entendido naquele momento. Nós precisamos agir com a nossa racionalidade e entender que nós temos capacidade de amenizar as piores brigas, os piores confrontos, os piores conflitos que nos advêm se nós, ao invés de emocional, nós racionalmente expressar os nossos pensamentos. Aleluia. Paulo nos ensina que crer nas promessas é fundamental. Apesar de o navio ser destruído, de a comida ser jogada dentro do mar, de tudo se perder, havia uma promessa no coração do apóstolo Paulo, de um anjo que havia dito: não se preocupe, Paulo, as 276 pessoas que estão com você no navio hão de chegar à terra firme e serão salvas. Às vezes, quando nós olhamos o nosso barco quebrando, os nossos alimentos indo embora, as portas todas fechadas e toda a esperança se esvaindo, a única coisa que deve sustentar-nos, e não devemos esquecer, é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. É abrirmos a palavra de Deus e olhar que somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. É abrirmos a palavra de Deus e entendermos que Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É saber que todos os nossos fios de cabelo estão contados na nossa cabeça. É saber que, por mais frágil que somos, nós temos o Espírito Santo de Deus. É Deus dentro do barro nos levando para onde Ele quer. É entendermos que, ainda que nós percamos a esperança de um futuro melhor, a promessa nos manterá de pé, porque Cristo está conosco e com a nossa família acima de tudo. Acima de tudo. Paulo nos ensina a encorajar aqueles que precisam de coragem. Quantas vezes nós encorajamos pessoas e passa um dia, 2 dias, ela já está desanimada novamente. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e dissemos: você consegue, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Ela estufa o peito e diz: Deus pode na minha vida. Mas passa 2, 3 dias, o seu ombro já está para frente, a sua cabeça para baixo, e a confiança já foi embora. E todas as pessoas em volta vê potencial para fazer a obra de Deus, para ser um líder, para ser alguma coisa em algum lugar que seja importante, só que aquela pessoa não consegue se ver, e nós incentivamos 1 vez e paramos, 2 vezes e paramos, quando na verdade nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, estar incentivando: creia, o anjo me falou, eu tenho uma palavra do Espírito Santo dentro de mim, acredite, você vai vencer, e vai chegar com vida onde Deus disse que chegaria. Aleluia, aleluia. Não devemos ser os desencorajadores. Sempre foi assim e vai continuar assim. O meu casamento, desde que eu casei, meu casamento é assim, eu já me acostumei com isso. Os meus filhos sempre foram assim. Os meus parentes, o meu trabalho sempre foi assim. Não, nós devemos nos encorajar os demais, dizendo: Deus tem abundância de vida, Deus tem um casamento abundante, vida financeira abundante, Deus tem uma vida próspera em todas as áreas para nós. Nós devemos agarrar a promessa de Cristo Jesus em nós e entender que Ele tem coisas grandes para aqueles que são filhos dEle. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos colocados neste planeta Terra não para envergonhar o nome de Jesus, mas para proclamar o reino de Deus até que Ele venha. Aquela pedra que destruiu a estátua em Daniel capítulo 2, depois você lê na sua casa, aquela pedra é o reino de Deus, e o reino de Deus é composto por você. Você é a pessoa escolhida de Deus para esta cidade, para que as pessoas olhem e digam: pessoa generosa, pessoa cheia do Espírito Santo, grande líder, homem de Deus, mulher de Deus, pessoa
com um casamento abundante, com vida financeira abundante, com a vida espiritual cheia do Espírito Santo. Deus te escolheu para fazer a diferença nesta terra, aleluia. É o que a Bíblia diz. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Deus não nos chamou para ficarmos no meio do caminho, como aqueles que desistem. Abro a empresa e logo paro com essa empresa. Começo uma faculdade e logo paro com essa faculdade. Começo uma campanha de 30 dias de oração e só faço 14 dias. Deus não nos chamou para ficar no meio do caminho. Ele quer que nós vamos até o fim, anunciando, encorajando e sendo corajosos para a obra do Cordeiro de Deus. Daniel 12:13, tu porém vai até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Quando começou este Covid, em março, houve uma grande batalha ideológica, porque aqueles que eram de esquerda diziam: temos que parar tudo para que as vidas sejam salvas. Aqueles que eram do Bolsonaro dizia: temos que continuar, senão a economia vai afundar. E a vida do ser humano já não tinha mais muita importância. O que tinha importância agora eram aqueles que eram contra o governo e aqueles que eram a favor do governo. E começou essa disputa: paramos tudo ou trabalhamos, fechamos o comércio, as festas e tudo, ou continuamos a vida como ela está, com os cuidados necessários. Mas Paulo disse: vocês perderão a carga, vocês perderão o navio, mas a vida de vocês serão preservada. A vida é mais importante do que qualquer coisa. A vida é mais importante do que você trabalhar de 8 da manhã até meia-noite. A vida é mais importante do que você ficar nas redes sociais de manhã até de noite. A vida é mais importante do que qualquer coisa nesta existência. Aprenda uma coisa: se você não faz exercícios físicos, você não ama a sua vida, você não ama a sua saúde. Aprenda uma coisa: se você não cuida da sua vida emocional, para que ela esteja bem, você não ama a sua vida, você não ama a sua saúde. Aprenda uma coisa: se você não cuida da sua vida em todas as áreas, você está se destruindo. Você não entende que a vida é mais importante do que todas as coisas. Fazer exercícios não é uma questão de vaidade, é uma questão de envelhecer com saúde para fazer a obra do Senhor, não com dor nas costas, dor de cabeça, dor no rim, dor na onde. Não, fazer exercícios é dizer para o Espírito Santo de Deus: eu quero ter saúde para anunciar a obra do Senhor, até quando eu tiver de bengalinha, mas eu vou levantar a minha bengalinha e dizer: olha, Cristo vive em mim, porque eu sou cheio de vida, aleluia. Cuidar da vida emocional é importante, porque senão você tem doença no seu corpo. Quantas dores físicas você tem porque a sua vida emocional é destruída? Cuidar da sua vida espiritual é importante, mais do que trabalhar demais ou algo assim. Deus quer que a nossa vida esteja acima das outras coisas que nós temos como importante. E por último, o altruísmo conquista qualquer tipo de ambiente. Quando disseram: Paulo, nós vamos pegar os barcos e fugir, você não quer vir conosco? Isso não está na Bíblia, eu penso que aconteceu isso. Paulo disse: não, joguem os barcos fora e vamos ficar todos juntos, porque só assim nós vamos conseguir vencer todos juntos. Paulo, antes de pensar nele, ele estava pensando em todas as outras pessoas, ou pensando nele ao mesmo tempo em que pensava em todas as outras pessoas.
quando nós pensamos nos outros, tanto quanto nós pensamos em nós, a nossa vida começa a ser diferente, e todo o ambiente passa a ser contaminado, no bom sentido, pela presença do amor do Espírito Santo. Quando nós olhamos para uma sujeira e dizemos, não foi eu que fiz essa sujeira, mas eu vou ajudar a limpar, nós começamos a se preocupar com todo o ambiente, e todo este ambiente passa a ser contaminado pelo amor de Jesus Cristo. Quando nós nos doamos, apesar de o erro não ter sido feito por nós, o ambiente começa a ser inundado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O altruísmo conquista qualquer tipo de ambiente para a glória de Jesus Cristo. Aleluia e aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Se puder ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Oh, Espírito de Deus, o Senhor conhece o mais profundo e o escondido, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração. No Salmo 139 diz, Tu me sondas. A palavra sondar ali quer dizer, o Senhor me vira do avesso. E nos virando do avesso, Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos crescer em tantas áreas ainda. O Senhor sabe que nós precisamos avançar em tantas coisas ainda. Senhor, nos ensine, a mesmo que nós aconselhamos alguém a não fazer algo e ela tenha feito, a não torturar emocionalmente essa pessoa, jogando em rosto que eu estava certo e ele estava errado. Me ensine, Senhor, a ter controle emocional nos momentos de adversidade, não quando tudo está certo. No momento em que alguém me insultar, nos insultar, Senhor, nos ensine a ter a intensidade certa e a emoção certa para aquele momento. Não respondermos, Pai, com a emoção errada a ponto de destruir tudo. A Tua palavra diz que a palavra branda acalma o furor. É difícil, Senhor, mas é possível se o Teu Espírito Santo dominar a nossa vida por completo. Nos ensine, Senhor, a crer nas promessas do Senhor, quando o nosso navio quebrar, quando os alimentos forem jogados ao mar, quando os soldados quiserem nos matar, a crermos na promessa do Senhor em nós. Nos ensine a ter paciência e encorajar aqueles que precisam. Quantas pessoas desencorajadas, Pai, mas também só ouvem notícias ruins, só assistem programas ruins e a coragem vai embora. Nos ensine a encorajá-los, Senhor. Nos ensine a animá-los, Senhor, a dizer que eles vão conseguir sim, se o Espírito de Deus assim desejar. A termos paciência de insistir com esta situação que vai dar certo em nome de Jesus. Nos ensine, Pai, a entender que a vida é importante muito mais do que qualquer coisa, que nós devemos amar a nossa vida e a vida do próximo, sobre toda a carga, todo compromisso, todo prazo de entregar prisioneiros, sobre todo compromisso de entregar mercadorias, sobre tudo isso. A vida é mais importante do que tudo isso, Pai. Nos ensine a sermos altruístas, a pensar no próximo, para que um ambiente seja conquistado pelo Seu amor, para que um ambiente seja conquistado, Pai, de uma maneira totalmente sobrenatural, para que um ame o outro da maneira como o Senhor nos amou, para que um olhe o outro sem reserva, sem bloqueio, sem um muro entre eles, Pai, de uma maneira poderosa. Tu és fiel, Jesus, e nós precisamos aprender estes princípios que o Senhor nos ensinou através da vida do apóstolo Paulo. Nós Te glorificamos. A igreja orou ao Senhor e todos nós dizemos amém, Senhor, amém, Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Você que vai cear, fique de pé.